Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Vamos prosseguir nossa reflexão sobre a Santíssima Trindade e neste momento estamos um pouco focados na questão da idolatria, Santíssima Trindade e ídolos. Santíssima Trindade e ídolos, né? Eu estava olhando aqui esse livrinho que fala sobre o esplendor do Carmelo, Santa Teresinha do Menino Jesus. E aqui na página de número 10, ela diz o seguinte, no número 34, para mim, falando um pouco sobre a oração, né? Esses dias falamos sobre oração. O povo no Egito fez oração, o povo na Babilônia fez oração, vamos ver isso. E aqui no número 34 desse livrinho, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, Esplendor do Carmelo. Ela diz assim, para mim a oração é um elan do coração, um simples olhar lançado ao céu, um brado de gratidão e de amor, seja no meio da dificuldade ou no meio da alegria. Enfim, é qualquer coisa de grande, de sobrenatural, que me dilata a alma e me une a Jesus. Que lindo, né? Que lindo. Essa é um pouco a oração dos santos, a vida dos santos. Essa história belíssima da igreja, que não tem nada a ver com aquilo que anos atrás eu dizia, afirmava, pregava e queria que as pessoas acreditassem como se fosse a mais pura verdade. Então, a Igreja Católica, a vida cristã católica, é algo que às vezes muitos de nós católicos não sabemos, não conhecemos, e seria muito bom que buscássemos conhecer o que de fato é a nossa fé, o que de fato é esta igreja. Por quê, queridos? Para não permitirmos, para não deixarmos que nós mesmos, caiamos no engodo de pessoas que vêm nos dizer o contrário daquilo que é. E muitas das vezes, porque não conhecemos com profundidade a nossa fé, deixamos que determinados comentários, que determinadas afirmações se constituam uma verdade. Se constituam uma verdade. E o nome disso é ídolo. O nome disso é idolatria. O ídolo nada mais é do que uma mentira, uma grande mentira. Então, quando deixamos que determinadas afirmações tenham o foro de verdade, se estabeleçam na nossa vida como verdade, imagine bem, pense bem. Você sai da Igreja Católica porque alguém diz para você que você adora imagens. Você saiu da Igreja Católica por causa de uma mentira enorme. Alguém diz que a Bíblia Católica não presta, é mentirosa, é uma Bíblia falsa. Já imaginou, queridos? Então, quantas inverdades, muitas pessoas querem que tenha status de verdade. Por isso digo, é interessante que conheçamos a nossa fé, que busquemos conhecer a nossa fé para não permitirmos que determinadas pessoas nos dê esse banho com essas ideias frívolas, que não expressam a verdade, e por causa disso a gente se deixa levar. Já imaginou como fica
a consciência de uma pessoa que se deixa levar por uma mentira desse tamanho? Ainda se busca provar na Bíblia. Ainda se busca provar na Bíblia. Então a Bíblia é o livro da igreja e deve ser lido com a igreja. A Bíblia sem a igreja, e a igreja não é aquela que vem da Reforma Protestante. Com todo respeito à história protestante, com todo respeito a tudo que se deve respeito. Mas a igreja com a qual se deve ler, compreender, meditar, rezar a Bíblia, é aquela igreja que remonta aos tempos apostólicos, e essa igreja não é outra senão a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu dizia no nosso vídeo passado que, como se não bastasse, o que o rei Nabucodonosor, e nós vimos isso lá, vimos em 2 Crônicas, em 2 Reis, como se não bastasse, 2 Reis 24 e 25 e 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36. Então, como se não bastasse o que o rei Nabucodonosor fez contra o povo de Israel, as atrocidades, coisas cruéis. Você lembra daquele rei que ele mandou matar, degolar os 2 filhos em sua frente para que ele visse, e terminando aquele ato cruel, ele mandou furar os olhos do rei. Ou seja, aquela foi a última imagem visual que aquele rei de Judá teve. Então veja a propositalidade da ação. O rei depois foi acorrentado, foi levado para a Babilônia em correntes de bronze, e a imagem que ele tinha na mente era esta: a imagem dos seus filhos sem a cabeça, os seus filhos degolados brutalmente. Então veja o que é que o inimigo faz conosco quando damos espaço para ele na nossa vida. Não podemos credenciar o demônio a dar as cartas na nossa vida. Não podemos, queridos. Não podemos, porque ele é cruel, ele é astucioso, ele é impiedoso. Ele é impiedoso, queridos. Veja lá, ele tirou o rei do trono, colocou um outro, trocou o nome, levou o que ele quis levar para a Babilônia, né? E disse: olha, isso aqui é o que tu vais liderar, governar, administrar. Escombros. Depois, esse mesmo rei que ele nomeou, que ele trocou o nome, revolta-se contra ele, ele sitia outra vez a cidade e deu a sentença para aquele rei. Matou os filhos, os 2 filhos, furou-lhe os olhos, levou escravo para a Babilônia. Você viu no texto que aquelas pessoas que escaparam da espada foram levadas à Babilônia para serem escravas. Então o demônio ele veio roubar, matar e destruir, e a gente presencia isso, queridos. Somos testemunhas oculares da matança, dos roubos, das destruições que o demônio tem feito em nossa sociedade. Em nossa sociedade. Somos testemunhas oculares do que tem acontecido, do que o demônio tem feito, Então, como se não bastasse o que o rei Nabucodonosor fez em Jerusalém, para a nação israelita, com os nobres de Israel, com o templo, o seu filho Baltazar, por favor, não entenda esta filiação de Baltazar a Nabucodonosor como algo genético, como algo biológico. Tá bom, irmãos? Não é questão. Vamos lá. Como se não bastasse as investidas cruéis de Nabucodonosor contra Israel, contra Jerusalém, contra o templo, o seu filho Baltazar deu um passo a mais.
Ele pegou os vasos sagrados, o vinho, ó, chegou na cabeça, né? Por favor, irmão, não estou dando lição de moral em ninguém. Quem sou eu para isto? O vinho é bom, eu gosto de tomar um vinho, mas tem um momento, tem que parar. O rei Baltazar, quando ele sentiu o gosto do vinho, que o negócio esquentou, o que ele fez? Mandou buscar os cálices de ouro e de prata que eram usados na liturgia, no culto a Deus, no templo de Jerusalém, para neles beber. Suas mulheres, concubinas, seus oficiais, seus nobres. Mas não parou por aí apenas em tomar o vinho. Eles louvavam os seus deuses com os utensílios do templo sagrado de Deus, com os utensílios da casa de Deus. Então ele deu um passo a mais. Ele deu um passo a mais. Ele sabia o que Nabucodonosor já havia feito. Eles já sabiam os eventos daqueles 3 jovens na fornalha, de Daniel na cova dos leões. E mesmo assim não reconheceram a presença do Deus hebreus, do Deus dos hebreus, do Deus de Israel. É a mesma coisa que aconteceu no Egito, queridos. Através de José e aquele faraó que lhe foi contemporâneo, Deus deu livramento para o Egito. Deus deu livramento para o Egito. A família de José vai ao Egito em função do que José havia feito, a graça de Deus na vida de José. Deus o preserva da fúria invejosa de seus irmãos. Ele chega como escravo na mão dos midianitas, que os vendem para para Potifar, lá no Egito. Então, olha a ação de Deus, o trabalho de Deus, Ontem eu dizia para alguém que Deus, quando quer abençoar alguém, ele prepara alguém para levar essa bênção. Ele não está querendo saber quem nós somos, o que a gente quer, quais os nossos sonhos. Ele não quer saber de nada. Ele diz, eu estou te escolhendo para abençoar alguém. E o próprio José vai dizer isso lá no Egito, não foram vocês, disse aos seus irmãos, vocês não vão brigando pelo caminho, porque não foi vocês que me mandaram para cá, mas Deus mandou-me à vossa frente para vos preservar com vida agora. A ação de Deus, queridos. Então veja bem, Deus preparou José para todos aqueles eventos lá no Egito, né? Para o Egito no meio da fome que se estabeleceu naquele mundo conhecido. No Egito tinha suprimento. O Egito podia vender mantimento para aqueles povos, inclusive para os irmãos de José. Tinha fartura porque tinha um homem de Deus, um homem escolhido por Deus para ali estar. Mas mesmo assim o Egito não quis reconhecer a grandeza de Deus, e como viu que aquele povo era um povo abençoado que estava crescendo dia após dia, né? Sobe lá ao trono um rei que não conheceu José, mas que sabia da história, sabia o que havia acontecido na história egípcia através daquele hebreu. Mas mesmo assim humilha o povo, castiga o povo, dá trabalhos forçados para o povo, e o povo grita para Deus, e o povo escuta aquele clamor, vê aquela situação e desce para livrá-lo. Então lá em Babilônia não foi diferente. Aqueles jovens que para lá foram, que eu digo a primeira deportação, que foi Daniel e aqueles 3 que aparecem, são evidenciados, mas é dito que os jovens mais sagrados, de mais comunhão com Deus, de habilidades espirituais, foram levados para lá. Repito-me, mas esses 4, Daniel e seus companheiros, são evidenciados. Certo? Então, através deles, eles viram Deus. Eles viram Deus enquanto achavam que eles iriam ficar desmininguidos, desidratados, porque não estavam comendo os manjares de Deus, eles estavam melhores que os demais. Estavam mais formosos. Então havia Deus na vida deles,
O próprio rei Baltazar manda chamar todo mundo para os seus adivinhos, os seus encantadores, e ninguém dá a resposta do que estava acontecendo, mas lá havia um homem capaz de decifrar aquele sonho, de não apenas interpretar o que estava escrito na parede, mas dizer o que de fato tinha acontecido. E conforme ele disse, aconteceu. Mas a história de Daniel já vem muito desde lá Nabucodonosor. Eles presenciaram o que Deus é capaz de fazer, mas não deram crédito, continuaram a humilhar, continuaram a escarnecer. Continuaram a escarnecer. Então, queridos irmãos, ele deu um passo a mais. Com os utensílios sagrados de Deus, ele vai louvar, bendizer os deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira, que não ouvem, que não falam, que não movem-se, que nada podem fazer para aqueles que por ele clamam, como aconteceu com Deus Baal, lá no Monte Carmelo, que os 450 profetas clamaram da manhã até o meio-dia. Por volta de meio-dia começaram a cortar-se, a lancetear-se com navalhas, né, para que Baal visse o sangue deles, o sacrifício deles, e respondesse, mas não houve resposta, não houve voz, não houve nada. Ok? Então é para esses deuses, ou seja, pseudos-deuses, para esses ídolos, e o panteão da Babilônia era grande, que o rei Baltazar, com os seus 1000 convidados, mulheres e concubinas, vão louvar com os vasos sagrados da casa de Deus. Israel mereceu missionários? Sim. Mereceu? Israel fez por onde? Fez. Com toda certeza, e vamos ver isso. Afinal, queridos, quem deveria respeitar, quem deveria honrar, quem deveria santificar o templo, o profanou. O dessacralizou ao ponto de... Você lembra daquele texto que eu já falei para vocês, lá de 1 Coríntios, que São Paulo diz assim: nem entre os pagãos se vê coisa tão bárbara como as que vocês estão fazendo? Pois isso aconteceu lá no meio de Israel. Nem entre os outros povos via-se o que conseguiu ver-se no templo de Deus. Então, Israel aprontou, Israel mereceu, fez por merecer, cavou aquela situação. Não há dúvida disso. Eles tinham o dever de honrar o templo do Senhor. Tudo o que havia de sagrado, e vamos ver isso também, mas, ou seja, antes que Nabucodonosor e os outros povos profanassem o templo de Deus, o povo de Deus, que deveria honrar a casa de Deus, desonrou e o profanou. Isso deve dizer muito para nós hoje, queridos. Isso deve falar muito para nós hoje. Porque Israel foi ao segundo Egito, Babilônia. Já falei. O segundo Egito, 7 vezes pior. A fornalha é aquecida 7 vezes mais. Aqui é um número teológico que vem falar para nós a totalidade da opressão. A totalidade da opressão, a totalidade da humilhação, a totalidade da rejeição ao Deus único, ao Deus de Israel. Por que Israel foi ao segundo Egito, foi à Babilônia? Foi levado forçadamente, com marcas profundas. Porque tudo que eles tinham agora estava destruído. Agora eles estavam sem nada mesmo. No Egito eles não tinham nada, em Canaã eles tinham tudo, e agora tudo que eles têm é destruído, e eles são levados para a Babilônia, uma viagem longa, recordando, chorando as perdas irreparáveis daquela terra que manava leite e mel. Por que Israel vai para a Babilônia? Profanação, desonra, crimes, idolatrias, e não deu outra.
Por tudo isso que Israel fez, não deu outra. O boleto chegou. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Observe, queridos, só para você ter uma ideia da situação, apenas uma... Como é que está ali? Eu não estou vendo nada como é que está ali. Já está dizendo um negócio ali, mas será possível ele mesmo, meu Pai do céu? Vamos lá. Só para a gente ter uma ideia da situação que você já leu aí no texto bíblico, né? Enquanto no deserto, eles foram abastecidos só aqueles 3 meses, do Egito até o Monte Sinai. Enquanto eles foram abastecidos, tinha comida, tinha carne, enfim, enquanto no deserto tinha a providência de Deus, na terra da promessa, na terra prometida, na terra da fartura, na terra de leite e mel, eles estavam vivendo na miséria. O cerco foi grande que não tinha comida, eles passaram, foi horrível aquilo, queridos. E a grande pergunta era: onde está o Deus deles? Onde está o Deus deles? O Deus que diz que abriu o mar vermelho? O Deus que humilhou o faraó? O Deus que cuidou deles no deserto? Cadê o Deus deles? Observe isso. É de suma importância. A indescritível humilhação que os babilônios fizeram para o povo de Israel tinha endereço. Era o Deus de Israel. Enquanto as nações, isso aqui é interessante, eu já disse para vocês que o Salmo 115 foi composto lá em Babilônia, e vamos ver isso depois. Enquanto as nações tinham imagens dos seus deuses, tinham os seus templos, os seus santuários, em Israel, no templo de Deus, não havia uma imagem de Deus. Não havia uma imagem de Deus. O que havia em Israel era a presença de Deus. Lá estava Deus de verdade. Não havia uma imagem inerte que não ouvia, não falava, não andava, não pegava. Não. E essa presença de Deus era verificada, queridos. Era constatada. Então eles ignoram isso tudo. Fazem o que é mal diante dos olhos do Senhor. E aquela frase que você viu do rei Joaquim, e o rei fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, você vai ver numa pessoa que você não acredita. Porque Israel foi ao segundo Egito? Em uma palavra, idolatria. E isto tem a ver com deuses falsos, deuses pagãos, ídolos que, por sua definição, não são deuses. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Reis, livro dos Reis. Antes, vamos contextualizar uma outra realidade aqui. Deixa eu tentar olhar aqui, irmãos. Estou com 23 minutos. Olha aqui. 1 Reis, capítulo 10. Para vocês terem uma ideia, falar de idolatria nesse contexto, é necessário que entremos nesta realidade de suma importância. A rainha de Sabá, 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi submeter o rei à prova por meio de enigmas. Chegou a Jerusalém com uma imponente comitiva de camelos carregados de perfumes, muito ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e lhe propôs tudo o que pensava. Salomão, porém, soube responder a todas as suas perguntas. Não houve uma só questão demasiado difícil que o rei não pudesse resolver. A rainha de Sabá ficou assombrada ao ver a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias de sua mesa, a corte sentada, os serviços e uniformes dos empregados, as bebidas, os holocaustos que Salomão oferecia no templo de Javé.
Então ela disse ao rei: é verdade tudo que ouvi na minha terra sobre você e sua sabedoria? Eu não queria acreditar no que diziam antes de vir para ver com meus próprios olhos. O que me contaram não é nem a metade. Sua sabedoria e riqueza são muito maiores do que eu tinha ouvido. Sua gente e seus servos é que são felizes, podem desfrutar continuamente de sua presença e aprender de sua sabedoria. Seja bendito Javé, o seu Deus, que foi benevolente e o colocou sobre o trono de Israel. Javé ama Israel para sempre e é por isso que ele o nomeou rei, a fim de que você exerça o direito e a justiça. Os povos estrangeiros tinham consciência do Deus de Israel. Você tem ideia da humilhação que Israel está passando? A humilhação feita a Israel tinha endereço certo, o Deus de Israel. Cadê o Deus que dá comida? Cadê o Deus que dá carne? Cadê o Deus que livra dos ataques armados? Onde está esse Deus? Onde está esse Deus? A fama do Deus de Israel estava longe, 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 e era verdade, e é verdade, queridos. Deus não existe. Deus é. Eu existo, você, nós existimos. Porque deixaremos de existir no plano existencial, no plano fenomenal? Deus não é alguém, um ser que existe e deixa de existir. Ele é. Ele é. Mas, como se não bastasse, vamos agora para o capítulo 11 de 1 Reis. Tá? Isso também tem no livro das crônicas. Agora veja aqui uma coisa. Veja uma coisa. Esse rei que Deus escolheu, olha aqui. 1 Reis capítulo 11. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Essas mulheres pertenciam àquelas nações das quais Javé tinha dito aos israelitas: vocês não entrarão em contato com elas, nem elas entrarão em contato com vocês. Do contrário, elas acabarão desviando o coração de vocês para os deuses. Elas acabarão desviando o coração de vocês para os deuses delas. Os deuses delas não era o Deus de Salomão, não era o Deus de Israel, não era o Deus que tirou o povo do Egito. Salomão, porém, se enamorou perdidamente por elas. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Quando ficou velho, as mulheres desviaram o coração dele para os deuses estrangeiros. Queridos, falar de idolatria sem este contexto é ser irresponsável. As imagens que temos na Igreja Católica não são ídolos, não são pseudos deuses. Meu irmão católico, coloca isso na tua cabeça, pelo amor de Deus, estou cansado disso. Eu não consigo entender um católico que há anos está na Igreja Católica e se deixa levar por essas acusações tão infantis, tão desprovidas de verdade. Idolatria tem a ver com Deus, com Deus, com Deus. E nós vamos ver isso dentro da Bíblia. As imagens que temos na Igreja Católica, até porque Deus ele não é um Deus esclerosado. Deus não vai proibir uma coisa aqui e depois vai mandar fazer ali. É necessário que saibamos onde está o contexto do faz e do não faz. É necessário que isso seja observado, queridos. Então veja bem, Salomão já na sua velhice, quando ficou velho, as mulheres desviaram o coração dele para os deuses estrangeiros. E o coração de Salomão já não pertencia inteiramente a Javé, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Salomão seguiu Astarte, deusa dos sidônios.
a Melcom, ídolo dos amonitas, fez o que Javé reprova. Salomão, que constrói o templo para o Senhor, que Deus fala com ele, depois nós vamos ver isso em Crônicas 7,14. Um texto muito importante. Não pertencia a Sidônio, Melcom dos amonitas, fez o que Javé reprova e não foi plenamente fiel a Deus como seu pai Davi. Salomão construiu um santuário para o ídolo dos moabitas no monte a leste de Jerusalém, e um santuário para Melcom, ídolo dos amonitas. Fez o mesmo dos moabitas. Fez o mesmo para suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos deuses delas. Está acabando o meu tempo, termino por aqui, mas eu volto, porque tem muita coisa para a gente ver. Tem muita coisa para vermos. Por ora, idolatria não tem nada a ver com as imagens que temos na Igreja Católica. Por ora, queridos, por ora, idolatria é deixar a verdade e seguir a mentira. Os ídolos são uma mentira. Então, quando eu deixo esse Deus verdadeiro, que é a verdade suprema, a verdade absoluta, para seguir aquilo que não é verdade, eu estou em idolatria. E isto, queridos, não define-se simplesmente, ainda que aqui, por exemplo, tenha uma imagem do Deus Baal. Idolatria não é apenas isto. Eu estou adorando o Deus Baal. Está aqui uma imagem dele, do Deus Moloque. Idolatria vai além de tudo isso, mas o foco da idolatria foi desviado. Por quê? Porque é proposital. A idolatria